Então vamos lá, pessoal, ó. Vamos para a nossa terceira aula, então. Nós já falamos sobre proposição na primeira aula e nós começamos a falar dos conectivos na segunda aula. Agora nós vamos falar sobre os dois últimos conectivos. A gente trabalhou com a negação, com o não, depois a gente trabalhou com a conjunção, que é o e, disjunção e disjunção exclusiva. Agora a gente vai para um dos conectivos mais importantes que nós temos pensando no concurso, porque ele cai bastante. Suzuki cai bastante por quê? Porque ele tem algumas variações interessantes e porque também é mais fácil dele tentar te confundir, tentar fazer você errar. Se você entender, você vai ver que ele é bem simplesinho, mas a gente tem que tomar alguns cuidados com os detalhezinhos para não cometer pequenos enganos que vão gerar, claro, erros lá na prova de vocês, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O quinto conectivo que a gente vai estudar é o conectivo do condicional. O símbolo do conectivo do condicional é uma flecha de um sentido aqui, ó. Então você tem lá uma flechinha da esquerda para a direita. O que a gente vai fazer? Para a gente estudar o condicional, eu coloquei outras duas proposições. Ao invés de a gente utilizar o choveu ontem e o acabou a luz, nós vamos usar duas proposições. Passo no concurso e a proposição que vai ser a proposição pago o almoço ao Suzuki. Então vocês vão fazer uma promessa aqui para mim hoje. É uma sentença que tem que ser classificada como verdadeiro ou como falso, mas se você prometeu, você tem que cumprir. Que esta é a ideia básica do condicional. Este condicional, que é simbolizado aqui por esta flecha, a gente vai ler de maneira geral como sendo o se então, ok? Esse então nem sempre aparece. Este se na maioria das vezes, este então às vezes fica, ele não aparece, vai ter a ideia, mas ele não vai aparecer diretamente. Então, por exemplo, ó, se a gente coloca simbolicamente P condicional que, você vai ler como símbolos se P, então que. Só que às vezes você não coloca um então, como eu acabei de dizer. Às vezes você coloca só assim, ó, se P que. Suzuki, como assim? Vamos lá. A proposição P é passo no concurso, a proposição Q é pago o almoço ao Suzuki. Então vai ficar assim, ó, se passo no concurso, você vai colocar uma vírgula lá, né? Então, se passo no concurso, então pago almoço ao Suzuki. Vamos lá, pessoal. Imagina que você chega para mim e fala assim, ó, Suzuki, vou fazer uma promessa. Se eu passar no concurso, então eu te pago um almoço. O que você fez? Você fez uma declaração que pode ser verdadeira, que pode ser falsa, jamais verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou seja, você tem uma proposição, neste caso, proposição composta. Você fez uma composição entre duas proposições simples. O conectivo está aqui, ó, se, então, conectivo do condicional. Você colocou uma condição. Se passo no concurso, então pago o almoço ao Suzuki. Uma parte mais técnica aqui, ó, só para você ter noção. Esse se passo no concurso, esta sentença que vem inicialmente aqui, ela é chamada de hipótese. Essa sentença que vem aqui, que é o quê? Ela é chamada de conclusão. Então, todo condicional, ele tem hipótese, ele tem conclusão. Então, sempre você vai ter se, e aí tem uma hipótese, então, aí você vai ter uma conclusão. Qual que é a hipótese? Passar no concurso. Qual que é a conclusão? Pagar almoço ao Suzuki. Você fez uma promessa para mim. Se eu passar no concurso, então eu te pago um almoço. Eu vou verificar se você é uma pessoa que vai falar a verdade ou se você vai ser uma pessoa que vai mentir para mim. Normalmente, gente, 99% das vezes vocês mentem, porque vocês passam no concurso, mas vocês não pagam almoço para o Suzuki. Então, vê se dessa vez você vai conseguir passar. Claro que vai passar, mas você vai ter que pagar também. Você vai entender por que se você passar, você tem que pagar. Percebam o seguinte, quando você prometeu para mim, se passo no concurso, então pago o almoço ao Suzuki, que condição que você colocou? Passar no concurso, então pagar o almoço ao Suzuki. Você precisa pagar o almoço para passar? Não. Você precisa passar no concurso para pagar? Aí você tem uma condição.
Então vê se você concorda comigo, ó. Passei no concurso, Zuki. Paguei o almoço. O que aconteceu? Você prometeu, você cumpriu. Então passou no concurso, pagou o almoço, sentença verdadeira. Agora vamos lá. O que sempre acontece? Passou no concurso, verdadeiro. Não pagou o almoço, falso. Então você prometeu e não cumpriu. Que olha lá, ó, é a única forma dessa sentença ficar falsa. Aí você vai pensar, Suzuki, mas e se eu não passar e pagar? Presta atenção. E se eu não passar e mesmo assim pagar? Não tem problema nenhum e não é sacanagem minha. Suzuki, você está querendo ganhar um almoço sem eu passar no concurso. Não é isso não, vê se você concorda. Ó. Se você não passa no concurso e paga, nesta frase não tem problema. Porque você não disse assim, ó, se eu passar no concurso, então eu pago o almoço. Mas eu só vou pagar o almoço se eu passar no concurso. Isso não está escrito aqui. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que você vai analisar somente o que tiver escrito. O que está escrito é, se eu passar, então eu vou pagar. Não está escrito que você só vai pagar caso você passe. Vou dar um exemplo. Se pulo no rio, então fico molhado. Então, se você pular no rio que tem água, você vai ficar molhado. Então, se pulo no rio, então fico molhado. Se você pular, tem que ficar molhado. Porque se você falar para mim que pulou no rio e não ficou molhado, isso é uma sentença falsa. Agora, é possível ficar molhado sem pular no rio? Eu espero que você tenha certeza que sim, porque você deve já ter tomado banho, você já deve ter entrado numa piscina, tomado chuva, derrubado água com mangueira. Então, você pode ficar molhado sem ter pulado no rio. Então, se pulo no rio, então fico molhado. Não quer dizer que você só vai ficar molhado se pular no rio. Então, vamos lá. Se passo no concurso, pago o almoço. O que não te obriga a pagar o almoço somente se passar. Suzuki, mas eu queria, para você, eu queria prometer assim, ó, se eu passar, eu te pago, mas eu não vou te pagar o almoço se eu não passar. Então, você deveria dizer o quê? Eu pagarei o almoço se e somente se eu passar no concurso, que é o próximo conectivo que a gente vai estudar, que é o bicondicional. No condicional, você pode não passar e mesmo assim o quê? E mesmo assim pagar. Vamos lá para as análises então dentro da tabela. O que nós fizemos até agora foi a parte teórica, não é? Foi a parte de análise de raciocínio. O que a gente vai fazer agora? Formalizar este raciocínio. Para formalizar esse raciocínio, presta atenção lá, ó. Quantas sentenças, quantas proposições simples? Duas. Nós temos a proposição P, nós temos a proposição que e nós temos a proposição composta P condiciona que, ou se você preferir, se P, então que. Lembrar da última aula que nós tivemos, ó. Duas proposições simples, o que significa? 2 elevado ao quadrado, 4 linhas na sua tabela verdade. Então você vai ter lá 1, 2, 3, 4 linhas. Lembra como é que monta? 4 dividido por 2, 2. Então vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Depois, 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Vamos lá então analisar o teu condicional. De novo, se passo, então pago. Esta foi a promessa. Passou e pagou é o que eu chamo de prometeu, cumpriu. Então, claro, você falou a verdade para mim. Agora, problema. Passou e não pagou. Se você passou e não pagou, esta sentença ficou falsa. E olha lá, gente, é a única forma do condicional ser falso. Então, a única forma do condicional ser falso é prometeu e não cumpriu. Hipótese verdadeira com conclusão falsa. Presta atenção. Se a hipótese é falsa, o teu condicional já fica verdadeiro. Porque você disse assim, ó, se passo no concurso. Não passou no concurso, gente, a sua sentença já é verdadeira, independentemente de você pagar o almoço ou não. Essa aqui, até que não tem muito dúvida, porque se não passou e não pagou, a pessoa fala, ah, beleza. Essa aqui que às vezes gera um pouco de dúvida. Ah, mas eu posso pagar mesmo não tendo passado? Qual foi a condição? Se eu passo, então. Como não passou, esse então nem faz diferença. Você disse, se eu passar, eu tenho que pagar. Não passou, pode pagar, pode não pagar, que o condicional permanece verdadeiro. Então percebam o seguinte, ó, se passo no concurso, então pago. Ou se P, então o quê? Única forma disso aqui ficar falso. Então, se você quiser, estiver montando aí, gente, no teu caderno, destaca.
Isso é muito importante. A única forma do condicional ser falso é a hipótese ser verdadeira e a conclusão ser falsa. De resto, sempre ele será verdadeiro. Beleza? Vamos conversar de uma coisa importante que tem aparecido nos concursos e que é importante que a gente tenha uma noção aí do que nós estamos fazendo. Então chega aqui, ó, vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui importantes para a gente conseguir chegar a algumas conclusões. Quando você tiver um condicional, você vai escrever lá, a hipótese é condição suficiente para a conclusão. E a conclusão é condição necessária para a hipótese. Presta bastante atenção nisso para não ficar dúvida. Vou usar esses exemplos daqui a pouco. Vamos para o exemplo que a gente estava falando agora. Vou usar 3 exemplos para ficar bem claro. Se passo no concurso, então pago o almoço ao Suzuki. Então, passar no concurso é condição suficiente para pagar o almoço. Então, ó, passar no concurso é suficiente para eu pagar o almoço, mas não é necessário. Lembra que você pode o quê? Pagar o almoço sem ter passado. Então, quando passa no concurso, isso é suficiente para pagar o almoço. Porque se você passar e não pagar, está falso. Agora, isso não é necessário. Agora, pagar o almoço é condição necessária para ter passado no concurso. Não para passar, tá? Para ter passado. Por quê? Porque se você passar e não pagar, a sentença fica falsa. A sentença fica falsa. Então, pagar é necessário para que eu tenha passado, porque eu não posso passar e não pagar. Esse exemplo do condição suficiente, condição necessária, no passar no concurso e pagar o almoço, não fica, de repente, tão claro. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar com outros 2 exemplos para não ter mais erro, para não ter mais dúvida em relação a isso. Para você chegar na hora da prova e saber, hipótese é condição suficiente para a conclusão e conclusão é condição necessária para a hipótese. Então, vamos lá. Se pulo no rio, então fico molhado. Isso é fato. Todo mundo que pular no rio vai ficar molhado. Isso aqui jamais será falso. Concorda? Isso aqui jamais será falso, porque não tem como você pular no rio. Não tem como isso aqui ser verdadeiro com isso aqui falso. Se é verdade que você pulou no rio, é verdade que você vai ficar molhado. Não tem como ser verdadeiro e falso. Vamos lá. Isso aqui é hipótese, isso aqui é conclusão. Então, como é que você lê aqui? Ó, compara. P, hipótese, Q, conclusão. Então, vamos lá. Ó. Pular no rio é suficiente para eu ficar molhado. Mas não é necessário. Não é necessário você pular no rio para ficar molhado. Porque você pode ficar molhado porque tomou banho, porque tomou chuva, porque entrou na piscina, porque pulou no mar. Então, agora, é suficiente? Sim. Se pulou no rio, vai ficar molhado. Então, pular no rio é suficiente, mas não é necessário. Agora, ficar molhado é uma condição necessária para você ter pulado no rio. Percebam que eu mudei de novo o tempo, tá? Não é para você pular. Não. Ficar molhado é necessário para você pular? Não. Ficar molhado é necessário para você ter pulado no rio. Não tem como você pular no rio sem ficar molhado. Então, ficar molhado é uma condição necessária para que você tenha pulado no rio. Porque se você não ficou molhado, presta atenção, isso é importante, você vai usar isso logicamente no exercício. Vamos supor, se pulo no rio, então fico molhado. Você sabe que isso é verdade. Aí eu digo para você, eu não fiquei molhado. Qual é a conclusão lógica que você pode tirar? Que você não pulou no rio. Porque se eu chegar para você e falar, se pulo no rio, fico molhado? Perfeito. Não fiquei molhado. Conclusão lógica. Isso, inclusive, vai ser um dos silogismos que nós vamos estudar. Se você pula no rio, então fica molhado. Se você tem certeza que não ficou molhado, você tem certeza que você não pulou no rio. Porque se tivesse pulado, tinha ficado molhado. Tudo bem? Então pular no rio é suficiente para ficar molhado, mas ficar molhado é necessário para você ter pulado no rio. Vou usar um exemplo matemático, com sentenças abertas, que teoricamente tende a facilitar mais um pouquinho o entendimento dessa questão necessária e suficiente. Esta sentença é verdadeira? Então pensa um pouquinho, será que essa sentença é verdadeira? Se o x for maior que 3, então ele tem que ser maior que 1? Então vamos pensar. Essa sentença é formada por um condicional. Se então. Pergunto, é possível? Qual que é a única forma de um condicional ser falso? Hipótese verdadeira com conclusão falsa. Minha pergunta é possível isso aqui ser verdadeiro com isso aqui sendo falso? Não tem jeito, né, gente? Porque se o x maior que 3 é verdadeiro, o x maior que 1 também tem que ser verdadeiro. A não ser que você consiga encontrar para mim um número que é maior que 3 e que não é maior que 1.
Todo mundo que é maior que 3, automaticamente também é maior que 1. Por quê? Por regra de transitividade. Você sabe que o 3 é maior do que o 1. Então, se o x for maior do que o 3, automaticamente ele tem que ser maior do que 1. Então, sempre que for verdadeiro que o x é maior que 3, também será verdadeiro que o x é maior do que 1. Ok? Então, vamos lá. Olha como é que você fala isso. O x ser maior do que 3 é suficiente para ele ser maior do que 1. Perfeito. Mas não é necessário. Então, hipótese é necessária para a conclusão? Não. Tanto o x ser maior do que 3 não é necessário para ele ser maior do que 1, que eu posso ter esse caso aqui, ó. X igual a 2. Ele é maior que 3? Não. Mas ele é maior que 1? Sim. Então, é necessário o x ser maior do que 3 para ele ser maior que 1? Não. Eu te mostro um exemplo. O 2 é maior que 1 sem ser maior que 3. Agora, é suficiente? Sim, porque todo x que você pegar maior que 3, ele vai ser maior que 1. Agora, vamos para o contrário. X ser maior que 1 é suficiente para ser maior que 3? Não. Exemplo, de novo, o 2. O 2 é maior que 1 e isso não foi suficiente, ele ser maior que 1 não foi suficiente para ele ser maior que 3. Agora, x ser maior que 1 é necessário para ser maior que 3? É necessário x ser maior que 1 para ele ser maior que 3? Claro que sim. Porque ele só vai ser maior do que 3 se ele for maior do que 1. Então, aí a conclusão é necessária para a hipótese. E a hipótese é suficiente para a conclusão. Isso também, esta ideia aí, diretamente isso, né, já foi condição, questão de concurso, tá? Então, fiquem atentos nesta parte do condicional. Beleza? Continuando a nossa aula, pessoal, vamos chegar aqui, ó, porque nós vamos trabalhar com o sexto e o último conectivo, que é o conectivo do bicondicional. Nós estudamos o condicional, então nós vamos poder estudar também o bicondicional, que é, na verdade, uma dupla condição. Você já estudou o condicional, agora você vai estudar o bicondicional, então é uma dupla condição. Como assim, Suzuki? Então vamos pensar isso aqui, ó. Primeiro, símbolo, esse aqui. O condicional era uma flecha simples, né, um único sentido, agora nós temos um bicondicional, a flecha apontada para os dois lados aí, ok? Como é que você vai ler? Aqui, ó, este bicondicional é o famoso se e somente se, que para quem estudou um pouquinho mais já de matemática, vai lembrar deste conectivo. Isso aparece bastante em livros de matemática, tá? Se e somente se. Porque, na verdade, olha o que acontece, gente. Se você coloca assim, ó, você poderia ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, eu poderia ler assim, ó, se P, então Q, e também se Q, então P. Então, eu poderia colocar um E aqui, né? Se P, então Q, e se Q, então P. Que seria mais ou menos assim, ó. Se passo no concurso, pago almoço ao Suzuki. Só que se eu pago o almoço, então é porque eu passei no concurso, que é o que eu tinha comentado com vocês, que seria o se e somente se. Suzuki, eu não quero correr risco de ter que pagar o almoço para você se eu não passar. Se eu passar, eu pago, mas eu também não vou pagar se eu não passar. Aí você vai usar este aqui, ó. Só vai pagar se passar e se passar, vai pagar. Como você fala assim, ó, se passar, então paga, e se pagar é porque passou, para não precisar ficar escrevendo se P, então Q, e se Q, então P, este conectivo aqui junta de uma forma mais rápida, que seria o quê? Passo no concurso, se e somente se pago almoço ao Suzuki. Então vê se você concorda comigo, olha lá, ó. Tem que tomar cuidado para ler só para não gerar confusão. Passo no concurso, se e somente se, pago o almoço ao Suzuki. Como é que você vai ler isso? Se passo no concurso, então pago o almoço. Agora, pago o almoço somente se passo no concurso. Agora você amarrou. Se passo, então pago, porém pago somente se passo no concurso. Então você fez uma bicondição. Presta atenção. Se você fez uma bicondição, já não existe mais hipótese e conclusão.
Porque, na verdade, você teria que o P é hipótese e conclusão ao mesmo tempo de Q. E que o Q é hipótese e conclusão de P. Então, você já não classifica mais desse jeito. Você não dá mais nome hipótese e conclusão porque você tem uma bicondição. Agora, até para você poder comparar um pouquinho do que está acontecendo em relação àquela questão do condição necessária e condição suficiente. Então, presta atenção. Ó, lembra? Hipótese, condição suficiente para conclusão. Conclusão, condição necessária para a hipótese. Como é uma bicondição, olha como é que você vai escrever. Ó. P é condição, isso você pode escrever, isso já foi cobrado também, tá? Então, P é condição necessária e suficiente para quê? Então, o que você tinha antes? P é condição, antes do que eu digo no condicional, né? P é condição suficiente para quê? E Q é condição necessária para P. Como eu tenho uma bicondição, agora você escreve P é condição necessária e suficiente para quê? Ou seja, passar no concurso é condição suficiente e também necessária para pagar o almoço. Porque se passar, você vai pagar, mas você só vai pagar se você passar. Tudo bem? Ou seja, gente, não tem mais aquela opção de não passar e pagar. Vamos ver como é que isso fica na tabela? Vamos chegar ali que a gente vai fazer então a tabela do bicondicional, ok? Para a gente encerrar esta parte teórica e a gente poder fazer mais alguns exercícios também, e aí envolvendo essa outra parte dos conectivos, ok? Como a gente tem P, como a gente tem Q, duas proposições simples. E aí você já sabe melhor do que eu, não é? Duas proposições simples, o que significa? 4 linhas na sua tabela verdade. Então você vai ter lá 1, 2, 3, 4 linhas, porque você fez lá o 2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Vamos ver o que a gente pode fazer. 4 dividido por 2, 2, então vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Dividido por 2 vai ficar 1, então verdadeiro com falso, verdadeiro com falso. Lembra o que a gente fez? C e somente C. Ou seja, se P, então Q, mas o Q somente se P. Então você vai pagar o almoço somente se passar no concurso. O que significa? Passou no concurso, pagou? Tudo bem, isso aqui vai ficar verdadeiro. Beleza? Ficou verdadeiro. Agora vamos lá. Passou e não pagou. Eu vou usar um termo agora que ele não é um termo formal. É um termo para a gente usar quase como uma técnica, um macete. Porque a gente tem no bicondicional ida e volta. No condicional a gente tem só ida. Então o que aconteceu no condicional? Ida não pode prometer e não cumprir. Só que não tinha volta, então não tinha problema. Na volta sem problema, verdadeiro com falso. Agora é ida e volta. Então na ida, prometeu ou não cumpriu? Falso. Só que agora tem volta. E na volta o que você teria? Ó, prometeu ou não cumpriu. Então também vai ficar falso. Tranquilo? Então o que aconteceu? P, C e somente C, Q. Então vamos supor que você diga assim, ó, pulo no rio, C e somente C, fico molhado. Ou fico molhado, até fica melhor, ó. Fico molhado, C e somente C, pulo no rio. O que você está querendo dizer? Se pular no rio vai ficar molhado, só que no seu caso específico só vai ficar molhado se pular no rio. Ou seja, não pode pular e não ficar, e não pode não pular e ficar molhado, ok? Agora aqui, sem problema. O que prometeu? Passo, C e somente C pago. Não passou, não pagou, sem problema algum, a sentença não ficou. Zuckerman, então posso ter 2 falsos e duas proposições simples falsas e a proposição composta verdadeira? Sem problema. Isso aqui é um bicondicional. O que não pode é as duas de valores diferentes. Então percebam, gente, o que aconteceu? Ó? Lembra do ou exclusivo? P ou Q, mas não ambos? O que acontecia? P ou Q, mas não ambos, era verdadeiro quando as duas sentenças tinham valores contrários. Lembra disso? Se as duas eram verdadeiras ou se as duas eram falsas, ficava falso. E só era verdadeiro quando uma era verdadeira com falso ou falso com verdadeira. Acontece exatamente o contrário. Exatamente o contrário na lógica sentencial significa o quê? É uma negação. No ou exclusivo, na disjunção exclusiva, no ou com o tracinho, né, embaixo, o que acontecia? Verdadeiro com verdadeiro e falso com falso ficava falso. E verdadeiro com falso, falso com verdadeiro ficava verdadeiro. Agora acontece o contrário.
No bicondicional, você vai ter verdade quando as duas têm o mesmo valor, ou duas verdadeiras ou duas falsas, e vai ser falso quando você tem valores contrários, verdadeiro com falso ou falso com verdadeiro. O que a gente precisa para agora, gente? Começar a juntar isso na resolução de problemas, tá? Nós estudamos os 6 conectivos, daqui para frente o que nós precisamos? Montagem de tabela, o que mais que a gente precisa? Lógica de argumentação, quantificadores. Então a gente vai pegar esta parte, que seria como se a gente tivesse apresentado assim, ó, os números e suas operações. Ao invés de apresentar números, eu apresentei proposições. Ao invés de apresentar operações, eu apresentei os conectivos lógicos. O que a gente faz agora? Vamos fazer uns exercícios para a gente fixar um pouquinho essa parte de condicional. E aí a gente vai encerrar essa parte teórica só para fazer os exercícios. Beleza? Vamos lá para os exercícios. Uma expressão da forma não A e não B é uma proposição que tem exatamente as mesmas valorações V ou F da proposição A condiciona B. Então vamos pensar aqui, ó. O que ele quis dizer, ou o que ele afirmou, né, é que esta proposição tem as mesmas valorações V ou F dessa. Nota que ele não falou que valoração, se é verdadeiro ou se é falso A ou B. Quando ele fala que tem as mesmas valorações que A condiciona B, ele está querendo dizer o seguinte: quantas opções nós temos aqui? 4. Por quê? Apenas 2 proposições simples envolvidas. Quantas linhas nós temos aqui? 4. Por quê? Apenas 2 proposições simples envolvidas. O que ele está querendo dizer é que a disposição aqui vai ter que dar exatamente a mesma aqui. Ou seja, quando A for verdadeiro e B for verdadeiro, vai dar um resultado que é exatamente o mesmo resultado que esse. Vou começar por esse aqui, que é o básico, né? Você tem 4 linhas, dividido por 2, 2, então vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Dividido por 2 vai dar 1, então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Isso aqui é um condicional simples, é só o condicional, então você vai lembrar que no condicional o que não pode acontecer? A única forma do condicional ser falso, verdadeiro com falso, prometeu e não cumpriu. Prometeu, cumpriu, verdadeiro. Prometeu, não cumpriu, falso. Lembra que isso é um condicional, só de você saber que a hipótese é falsa, o condicional já fica verdadeiro. Ou seja, gente, se aqui aparecer VF, VV, ou seja, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, o item está correto, senão o item está falso. Vamos para a próxima. Percebam o seguinte. Quando você for montar uma tabela, você vai fazer o seguinte, ó. Começa pelas proposições simples e termina pela proposição que você quer analisar. Então você começou pela simples e terminou pelo que você quer analisar. Agora pensa comigo. Para chegar na negação de A e não B, você precisa antes de quem? De A e não B. Porque aí é só negar, é só mudar o valor. Mas para eu fazer A e não B, eu preciso do A, que eu já tenho, mas eu preciso do não B. Então eu construo uma coluna para o não B. Então eu preciso do A, do B, do não B. Na verdade, eu preciso do B para construir o não B, do A e do não B para construir A e não B, e do A e não B para construir a negação de A e não B. Certo? Começando sempre por quem? Pela simples. 4 linhas, porque são 2 proposições simples, dividiu por 2, 2 verdadeiros e 2 falsos, dividiu por 2, verdadeiro com falso, verdadeiro com falso. Molezinha, ó, não B, negação de B, o que faz? Inverte o valor. Se o B é verdadeiro, não B é falso. Se B é falso, não B é verdadeiro. Se B é verdadeiro, não B é falso. Se B é falso, não B é verdadeiro. Depois de um tempo, gente, você começa a acostumar, você não tem muito medo de errar ou não tem muito problema com erro. Tá começando? Não tenha vergonha de fazer o quê? Organiza. Organiza. O que tem aqui? A e não B. Então, ó, quem que eu vou envolver? Anota. Eu vou envolver o A, eu vou envolver o não B, e quem que eu vou envolver com eles dois? A negação. Quando eu vou envolver a conjunção, né, quando eu vou envolver o E, o que vai acontecer? Você tem A, não B e o E. Lembra comigo, o que o não B, o que o E faz? O E só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Basta uma ser falsa, basta uma para que o E fique falso. Então vamos lá, ó. A e não B, essas duas colunas. Verdadeiro com falso, o que acontece com E? Fica falso. Verdadeiro com verdadeiro, única forma do E ser o quê? Verdadeiro. Falso com falso, o E é falso. Falso com verdadeiro, o E é falso. Lembra que a única forma do E ser verdadeiro é as duas serem verdadeiras. E olha que molezinha agora, ó, para encerrar. O que eu tenho aqui? A negação de A e não B.
Por isso que a tabela é importante. Imagina você ter que fazer tudo isso de cabeça. O A e não B já está pronto. O que é a negação de alguma coisa? É só trocar o sinal. Se o A e não B está pronto, a negação de A e não B é falso fica verdadeiro, verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro e falso fica verdadeiro. Esta proposição tem exatamente a mesma valoração, VF e VV, que esta proposição. Portanto, é só anotar essa questão como correta. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Então vamos para esse próximo exercício. Ó. Considere que as afirmativas, se Mara acertou na loteria, então ela ficou rica, e Mara não acertou na loteria, sejam ambas proposições verdadeiras. Simbolizando adequadamente essas proposições, pode-se garantir que a proposição ela não ficou rica é também verdadeira. Toma cuidado porque isso é uma pegadinha fácil da gente cair. O exercício anterior que a gente fez era o exercício da CESP e esse também, tá? Cuidado com esta pegadinha, olha o que ele faz. Se Mara acertou na loteria, então ela ficou rica, é verdade. E aí ele fala, Mara não acertou na loteria, também é verdade. Pensa comigo. Se Mara não acertou é verdade, Mara acertou fica o quê? Fica falso. Ok? Só que quando o condicional tem a hipótese falsa, lembra disso ou não? Se eu não passo, se passo, pago o almoço. Então, quando não passa, pode pagar ou não pagar, que o condicional continua verdadeiro. Então, como a hipótese é falsa, eu não posso afirmar nada sobre, não consigo afirmar, né, sobre a conclusão. Então, se a hipótese é falsa, a conclusão pode ser verdadeira, a conclusão também pode ser falsa. Lembra, gente? Ó, só para ficar claro, né? Se você tiver, quando você tinha isso aqui, ó, P, Q, P condiciona Q. Vou fazer um rascunho aqui só para você ter noção do que nós estamos fazendo. Então faz isso na prova, não precisa ter vergonha não. Vamos lá, ó. Vai ficar meio feinho aqui, mas só para que você possa acertar o exercício na hora da prova. Então você está lá na correria, o que você vai fazer? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tudo bem? O que acontece? Prometeu cumpriu o verdadeiro, Prometeu não cumpriu o falso. E lembra disso? Ó? Se a hipótese é falsa, tanto faz o que acontece com a conclusão, ou o condicional fica verdadeiro. O que ele falou? O condicional é verdadeiro. Então, ou eu estou aqui, ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Só não posso estar aqui porque o condicional é verdadeiro. Mara não acertou na loteria, ou seja, a hipótese é falsa. Então, eu não sei afirmar sobre a conclusão. Conclusão, ela pode ter ficado rica? Pode, por outro motivo. Ela pode não ter ficado rica? Também. Então, quando ele afirma no enunciado com certeza, ou você pode garantir que isso é verdadeiro, você não pode. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se ela ganhar na loteria, ela vai ficar rica. Se ela acertar na loteria, ela vai ficar rica. Mas ela não pode ficar rica, ela não vai ficar rica somente se ela acertar. Se acertar, fica rica. Mas ela também pode ficar rica ou não ficar rica, dependendo de se ela não tiver acertado. Então, hipótese falsa, conclusão pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Ou seja, gente, cuidado, este item você marca como errado, ok? Vamos para esse terceiro e último exercício, também da CESP. Ó. A proposição simbolizada por A condiciona B condiciona A, possui uma única valoração falsa. Ele afirmou que possui uma única valoração falsa. Então, vamos lá, ó. Onde é que nós queremos chegar? A condiciona B, que condiciona B condiciona A. Quantas proposições simples? Duas, A e B. Então, vai lá para o começo, A e B. Para chegar em A condiciona B, condicionando B condiciona A, o que eu preciso? Eu preciso do A condiciona B e eu também preciso do B condiciona A. Porque se eu tiver A condiciona B, o que é o A condiciona B? Hipótese. E como eu tenho B condiciona A, quem que é o B condiciona A? Conclusão. Então percebam que isso aqui é a hipótese, isso aqui é a conclusão da onde eu quero chegar. O que ele afirmou? Só tem uma valoração falsa. Se realmente só tiver uma valoração falsa, está correto, senão você marca como errado. Vamos lá. 4 linhas, por quê? Duas proposições simples, 2 ao quadrado. Dividir por 2, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Divide por 2, 1, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Olha que moleza, ó. A condiciona B, então é da esquerda para a direita, A condicionando B. Prometeu, cumpriu, verdadeiro, isto é condicional. Prometeu, não cumpriu, falso. Quando a hipótese é falsa, tanto faz, então falso com verdadeiro ou falso com falso também vai ficar verdadeiro.
Agora vamos para a quarta coluna. B condiciona A. Então você tem da direita para a esquerda, ó, B a hipótese e A a conclusão. Então segue comigo. Prometeu, cumpriu, verdadeiro. Não aconteceu a hipótese, hipótese falsa, não importa o que acontece com a conclusão, vai ficar verdadeiro. Depois, verdadeiro com falso, do B para o A, ó, prometeu, não cumpriu, falso. E por último, falso com falso, hipótese falsa, o condicional já vai ficar verdadeiro. Ó que beleza agora, ó, aqui está a minha hipótese, aqui está a minha conclusão, da onde eu quero chegar. Prometeu, cumpriu, verdadeiro, daqui para cá. Hipótese falsa, não importa o que acontece com a conclusão, condicional verdadeiro. Prometeu, não cumpriu, vai ficar falso. E prometeu e cumpriu, vai ficar verdadeiro. Das 4 valorações possíveis para esta proposição, apenas uma falsa, portanto, este exercício está correto. Beleza? Assim a gente consegue finalizar mais essa aula. Na próxima a gente vai fazer mais alguns exercícios, falar um pouquinho mais sobre tabela verdade, tautologia, contradição e contingência. Certo? Até a próxima.